Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, jovem, boa noite, meus caros e queridos jovens. Boa noite, Jovan Castro. Boa noite, Rene. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Marlene. Boa noite a todos que nos assistem. Muito bem, boa noite, Boa noite, Vilmar. Se eu lhe chamar no caminho de Vladimir, não se importe. Mas você tem a cara de Vladimir. Boa noite, Vilmar, tudo bom? Boa noite, Renilda. Boa noite, Jovan. Boa noite, Marlene. Boa noite a todos que nos assistem, que estão acompanhando. E obrigado pelo convite para poder participar hoje desse programa. Maravilha, querida. Querido, maravilha. Boa noite, Marlene Cardel. Boa noite, Renilda. Boa noite, Vilmar. Boa noite, Jovan. Boa noite a todos mesmos, que nesse primeiro programa Alô Jovem de 2024, nosso muito obrigada. Muito bem, então boa noite a você que vai assistir agora ou logo mais o nosso programa Aquele Abraço Feliz 2024. Que o Cristo Jesus nos envolva na sua mais intensa luz e que a serenidade, a saúde e a sabedoria estejam presentes em nossas vidas. Muito bem, então, Vladimir, seja bem-vindo, por favor, bote lá, se inscreva em nosso canal, sei que você ainda não fez isso, mas faça essa inscrição em nosso canal, por gentileza, viu, seu Vilmar? Vladimir sou eu, viu, gente? Ressuscitado! Até sair, Vladimir... Vilmar, vai ser um treino grande. Mas vamos lá. Então, nós estamos felizes por esse ser o nosso primeiro programa de 2024. Esse mês, dia 25 de janeiro, faremos 1 ano de existência aqui na Web Rádio Estação da Luz, com o nosso amigo Tavares, divulgando a palavra de Jesus, convidando o jovem, venha para cá, jovem, venha estar conosco, venha conversar com a gente, venha falar das suas emoções, dos seus sentimentos, venha conversar com a gente, venha tirar sua dúvida, aqui é o lugar, faça pergunta que nós responderemos. E assim, dentro desse clima de animação de 2024, todo mundo querendo participar, vamos convidar o nosso querido Jovan Castro para fazer a nossa prece inicial. Com você, Jovan. Vamos serenar nossos espíritos para convocar os bons irmãos
para nos auxiliar, Senhor, neste momento, né, que nós vamos conversar um pouco e que cada palavra que sai de nossas bocas possa atingir os nossos irmãos de uma forma positiva e que nós, ao final desse programa, compreendamos que devemos suportar os nossos irmãos, né, não dando vazão à falta de amor, mas sendo caridosos uns com os outros. E que assim seja. Que assim seja e assim será, em nome de Jesus. Não sei se vocês estão ouvindo um som aqui. Estão ouvindo algum barulho aí? Não. Não escuta? Então, ótimo, maravilha. Vamos prosseguir. Para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, nós vamos ler um trecho do Evangelho, no capítulo 13, no item 4, que diz assim: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras criaturas, e é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde vos achais, por agora, encarnados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, onde nos fala da importância da criatura humana suportar-se. E nesta noite, o nosso tema é o significado de suportarmos uns aos outros. E nós vamos entender o que relevância é essa, o que é esse se suportar, em que consiste essa tarefa de suportarmos uns aos outros, né? E para a gente destrinchar esse suportar, nós vamos lá observar que suportar é diferente de submissão e subestimação. Tem essas duas questões. Suportar é diferente desses dois aspectos. Mas, antes de adentrarmos eu diria assim, a detalhar questões deste aspecto, nós queremos ouvir um pouquinho, Giovan, o que você sentiu, o que você achou da proposta do tema, Giovan. Renilda, logo quando você, semana retrasada, eu já tinha ouvido falar, né? Mas quando fala suportar, uma palavra pesada, né? Só que aí eu fui para o significado, né? Para a gente ver o que é realmente suportar. Não é essa coisa tão pesada como a gente imagina, né? E aí, no decorrer da nossa conversa, a gente vai poder destrinchar tudo isso aí e ver que não é tão assim pesado, não. Mas foi muito legal o tema. Muito bem, muito bem. Você, Marlene? Eu questionei algumas pessoas que eu tenho o hábito de fazer questionários. Eu perguntei, ela fez assim, tem instantes que eu nem me suporto, como é que eu vou suportar o outro? Então, normalmente, parte do indivíduo é esse fato de suportar. Vladimir, é com você, querida, pode falar. Vladimir sou eu, viu, Mar? Sim. Quando Renilda me fez o convite, lógico, aceitei dialogar, discutir, problematizar. Para mim é muito importante, interessante. Mas tem alguns temas, algumas palavras que são um pouco desafiadoras, né? E a gente se depara assim, meu Deus, depois que eu disse sim a Renilda, eu disse assim, meu Deus, eu fiquei 24 horas praticamente pensando, né? O que é que eu vou falar sobre o significado de suportarmos uns aos outros. Primeiro eu pensei na palavra resiliência, pensei na palavra amor próprio e pensei na palavra fé, né? Depois eu fiquei... Esse tema é um tema muito subjetivo, né? Por quê? A questão da subjetividade. Ele é subjetivo e, ao mesmo tempo, não é. Porque as pessoas vão ter as suas opiniões, mas se a gente for para o lado da teologia, antropologia, psicologia, filosofia, sociologia, vão ter explicações científicas, mas a vivência do dia a dia da prática, é que vai realmente fazer com que
a gente entenda o que é suportar, o significado de suportarmos uns aos outros. Perfeito, perfeito, muito bem. Vamos abraçar então os nossos amigos que estão lá no YouTube. Ô Marlene, faz um favor para a gente, manda lá o link para o nosso grupo, os 2 grupos, para as pessoas adentrarem e fazer perguntas. Joelson Santos, um grande abraço para você. Cláudio Druzian, seja bem-vindo, Cláudio. Pode fazer perguntas. Joelson de Pojuca e Cláudio, Mato Grosso do Sul, vibrando. Muito bem, Cláudio, seja bem-vindo. Pode enviar pergunta que nós estamos aqui prontos para respondê-las. Hoje nós não temos o nosso psicanalista, Maurício Satoshi, que ele está em viagem, mas nós temos a psicanalista com ênfase na linguagem do corpo, Marlene Cardeal, que está conosco, e 2 professores maravilhosos, Jovan Castro e Vilmar França. Então, nessa perspectiva, nós vamos compreender qual a diferença do suportar, que é diferente de submissão e subestimação. E a gente entende que o suportar, ele dentro do aspecto qual nós vamos conversar nesta noite, vai cair. O Giovanni disse que foi lá ver o significado, e o dicionário nos traz 5 significados para suportar-se, né? Suportar uns aos outros. E nós vamos ficar com 3 dos 5 que ele traz. E o primeiro é ser firme diante de algo penoso. Ser firme diante da dor, ser firme diante de um frio, por exemplo. Mas qual é a diferença de submissão e suportar? A submissão é quando você é obrigado a fazer alguma coisa. Você está sendo subordinado ou você está numa condição de ser subalterno, né? Então, é essa condição de submissão, o que é diferente de suportar. O que é a subestimação? A subestimação é quando a gente não dá crédito, você desmerece ou desacredita da capacidade do outro, né? Por exemplo, a gente pode dizer assim, que nada, fulano, Maria, você vai fazer isso nada, você não tem capacidade para fazer isso. Neste momento, você está subestimando Maria, achando que ela não tem capacidade de desenvolver aquela tarefa. Isso é subestimação. Não é suportar, tá? Aí vai ser suportar se Maria tiver condições de lhe suportar nesse comportamento de subestimação. Beleza? A gente consegue entender isso aí, Jovan? Pode falar, Jovan. Oi, sim, é porque cortou sua fala, eu não consegui ouvir o finalzinho, mas eu compreendi muito bem. Você falou o quê? Assim, não te entendi. Esse significado. Sua fala cortou aí, eu não consegui ver o finalzinho, mas deu para compreender. Viu? A gente Sim, trouxe. antes de começar, eu não sei se Marlene me ouviu bem. Marlene e Vladimir, vocês ouviram a diferenciação? A diferença eu ouvi, sim. De subestimação e ouvi também. sublimação. Eu posso até dar exemplos práticos. Sim, pode fazer, pode fazer. Suportar. Você, jovem que mora com seus pais, é desobediente, mas precisa suportar a ordem que ele te deu e que você, como morador da casa dele, precisa obedecer. Logo, você vai suportar. Agora, submeter-se, não é isso a diferença? Hein, Renilda? A submissão. Submissão, que é a obrigação. Você é obrigado a obedecer. Você está sendo subordinado, né? É ser subalterno, no caso. Exatamente. Da submissão, o que é diferente do suportar. Você tem uma avaliação para ser feita e quem vai avaliar é Vilmar. A prova dele só é naquele dia, não tem outro dia, não tem. Vamos dizer que seja a prova de recuperação, é naquele dia. Você vai ter que se submeter às condições da escola e do professor Vilmar. Não chove, não faz sol, você vai trazer atestado, mas vai ser naquele dia. É só um exemplo de que não vai ter variante. Porém, quando você traz aí, você trouxe, se eu não me engano, 3 significados, né? E o meu aqui está um pouco diferente. Falou só o primeiro.
Falei o primeiro, exatamente. Quando eu fui pesquisar, aí tem aqui, é um esforço que se deve fazer para se manter algo para cima, né? Quando a gente vai para essa questão do suportar. Então, assim, você deve fazer aquele pequeno esforço para que a coisa não desande. E aí isso seria um suportar também. Como Marlene falou aí, né? Seria um suportar. Isso. O filho, né? Ele Por tem exemplo, que estar... ele tem que estar subordinado às leis da casa. Então, para a coisa fluir melhor, ele vai precisar fazer um pequeno esforço para manter aquele equilíbrio, já que não dá para vestir, já que não dá para sair, né? E aí você precisa fazer. Então, foi esse significado que eu achei até interessante ele. Quando a gente segura, é o ditado, segura a onda, para que a coisa não caia, né? Para que mantenha aquela ordem ali, né? Na linha. Certo. Ok. Valmir. Vilmar. Eu vi que Jeovan, eu acho que fez quando ele falou da pesquisa que ele fez, ele foi buscar no dicionário. Eu disse assim, eu não vou buscar no dicionário, eu vou tentar outros meios, né? E fui para o livro dos espíritas, eu fui para a internet, eu fui para alguns livros que eu tenho e também tentei buscar na memória afetiva em algumas situações que eu já vivenciei para poder entender e também estar aqui discutindo com relação à questão de suportar. Primeiro que eu fui achar o termo suportar na Bíblia. E o termo suportar na Bíblia diz que é assim, o termo suportar na Bíblia refere-se à capacidade de lidar com dificuldades, adversidades, e sua fé e a esperança em Deus. Enilda falou isso aí logo no início, quando você começou, né, a explicar essa questão do suportar, né, de suportar uma dor, estar passando por uma dificuldade e suportar. E depois eu trago o exemplo de uma colega de trabalho que no primeiro dia, na primeira reunião, essa pessoa falou assim, colega de trabalho, um colega ou uma colega de trabalho, e a família, a gente não pode escolher, a gente não escolhe. Não é isso? A nossa família é onde a gente vai nascer, né? É onde a gente vai pertencer. A nossa família a gente não escolhe, quem escolhe é o divino, né? O trabalho, você entra em uma empresa, faz um concurso, é selecionado, é convidado, coloca o currículo, mas você não vai escolher com quem você vai trabalhar. Vai ter um grupo de pessoas que você vai começar a conviver a partir daquele dia que você começa a trabalhar naquela empresa. Aí essa pessoa dizia assim, agora, os nossos amigos a gente consegue escolher, né? Família e colegas não, mas amigos sim. E, para não me prolongar muito com relação, porque Renilda falou que são 3, depois eu fui buscar nos meus livrinhos, naqueles livrinhos segredos que tem falando, explicando, eu pedi orientação aos guias espirituais e me trouxe a palavra tolerância, né? Suportar é ser tolerante. É um dos 3 que nós separamos, é um deles. Na verdade, o terceiro. Quando ele diz assim, ó, conviver pacificamente, tolerar-se, aturar-se, suportar também é isso. Aí diz assim, ó, tolerar é aceitar sem se opor. O que é esse conviver pacificamente, tolerar-se, aturar-se? Aí ele traz, por exemplo, a sogra. Conviver pacificamente com a sogra. Não é? Mas vamos dar as boas-vindas ao Everton Neves e Nair de Guerreiro.
Sejam bem-vindos. Que maravilha que vocês estão aqui conosco. Passa esse programa para outras pessoas. Rapidinho aqui, Renilda. Fale, querido. Rapidinho. Deixa eu, já que você falou o Everson aí, talvez você não saiba quem é isso, é o El, lá de Catu. A gente convidou, né? E ele está aí. O El está aí. O El, um grande abraço. Agora eu entendi por que o El, porque o nome dele é o Everton. O Everton, que bom que você está aqui, o Everton. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Quem sabe no próximo programa será você o nosso convidado. Muito bem. Vamos então prosseguir, né? Então a gente traz esse aspecto do suportar, conviver pacificamente, tá suportando o comportamento do outro, comungando com o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da caridade moral, que nós, enquanto seres humanos reencarnados, nós estamos muito acostumados, é mais fácil para nós a caridade material. Entretanto, a caridade moral, como é que nós estamos, a nossa psicanalista Marlene Cardeal? Quanto à caridade moral, nesse suportar, conviver pacificamente, tolerar, aturar, conforme nos diz a literatura. Como é que você entende isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ele diz assim: é aquela que qualquer um pode fazer, porque não custa nenhum dinheiro. E ainda assim, mais difícil de ser praticada. Mas é esse chamado. Eu consigo não falar do outro, mas eu me autodeprecio, eu me trato mal. Por isso que muitas vezes, quando eu digo que não gosto de Betrano, de Circano, primeiramente eu estou me auto-maltratando. Por isso eu não suporto o outro. Porque em mim a dor já é tão grande que minha tolerância, como disse Vilmar, fica pequena com o outro. E antes de fazer o programa, eu perguntei a algumas pessoas o que era suportar uns aos outros. E eu encontrei uma das jovens, ela falando, tem dia que eu não me suporto, eu estou pela misericórdia. Então, que a gente compreenda que quando esses aspectos nos acontecem, a dor já está em nós. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, na lição 39, entra e coopera, Emmanuel comenta, dizendo assim, companheiros que têm ansiedade de morrer e ir para uma colônia espiritual diferente, que querem o tempo todo estar fora da oportunidade da experiência, ele pergunta a seguinte: pergunte a si próprio o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se aprimoraram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Este programa aqui. O que faz Gilmar pesquisar tanto, se envolver nas forças dos espíritos para orientar ele? O que move Giovan dispor do tempo dele para estar junto de nós num programa tão educativo? Aproveite aonde você está para fazer o seu melhor, é uma das propostas do livro de Hernandes. E já falando do tema, né? Suportai-vos uns aos outros. Esse presente, o aqui e agora, o que eu estou fazendo da minha reencarnação. Esses aspectos que a gente pode levar, e principalmente na família. Pode falar, Giovan, pode falar. Você está aí com vontade de comentar alguma coisa? Pode comentar. Vamos lá. Quando o Vilmar traz aí as pesquisas, né, que ele é um pesquisador nato, sou fã desse rapaz, eu também, Vilmar, fui até a Bíblia, né, para pesquisar, e lá em Gálatas, capítulo 6, de 1 a 3, ele diz assim: se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês espirituais, ou seja, né, quem já compreende a lei de amor de Deus, deverão restaurá-lo, ou seja, restaurar aquele irmão com mansidão, com afabilidade,
E ele ainda traz mais: cuide-se, porém, para que vocês também não sejam tentados. Então, muitas vezes, a gente tem o hábito de criticar o outro, né, dentro da sua forma que ele está vivendo. Ali, nós devemos compreender que é o que ele tem naquele momento para ofertar. Como diz o ditado, né, cada um dá o que tem. Eu não posso ver um irmão que está, segundo a minha lei, pecando ou errando ou fazendo algo que não seja muito legal e ir lá e criticá-lo. Eu criticando ele, primeiro que eu não vou estar ajudando ele em nada, né? Vou só estar decaindo ele mais. E segundo, eu devo olhar para mim para ver se aquele defeito que eu estou vendo nele não está em mim também e em grande quantidade. Marlene sempre assevera isso comigo, eu já até internalizei a Marlene nisso, que todo defeito que está no outro, que nós criticamos, que nós, né, elevamos ele, sempre se a gente for olhar no nosso íntimo, nós temos ele em carga cheia. E ainda em Gálatas aqui tem, né, ele diz assim: levem os fardos uns dos outros e assim cumpra-se a lei de Cristo. Ele não diz assim: se você puder, leve o fardo do outro. Se você quiser, não. É uma ordem. Levem o fardo uns dos outros, ou seja, suportem-se uns aos outros. Não permita que as pequenas mazelas separem. Eu queria citar um exemplo. A sua internet, Giovanni, está um tanto que caindo das pernas? Eita, mas está conseguindo me ouvir? Pelo amor do Cristo. Está cortando. A sua internet está cortando. Enquanto você se ajusta aí, Giovanni Castro, com a sua internet, vamos aqui ver o próximo aspecto do processo de conceituação do suporte, que é o transigir com algo desagradável, né? E aí ele vem trazer como ofensa, ou como exemplo, as ofensas, quando a gente precisa lidar com a questão que nos é desagradável, que a gente sabe que não somos seres perfeitos, mas precisamos desenvolver a capacidade, Marlene, Vilmar e Giovanni Castro, de nos tornarmos inofendíveis. Olha que coisa bacana. Eu aprendi essa palavra, não esqueço mais. Inofendível. É uma grande tarefa a qual nós reencarnamos, estamos reencarnados para... Renilda, sua internet está caindo. A dela. Tá. Eu pensei que era a minha. Não, fique tranquilo. Eu vou aproveitar que a internet de Renilda caiu e ela não voltou. Renilda! Olha eu aqui, ó! A internet é a sua que está ruim. É a minha? É a sua. Fale sério. Parou, a gente nem soube o que aconteceu aí. Você vinha comentando alguma coisa e caiu. De uma palavra nova que descobriu. Inofendível. Inofendível. Sim, sim. Só ouviram até aí? Foi. Sim. Aí eu estava dizendo o seguinte, que é um dos nossos exercícios, esse suportar, que é o transigir com algo desagradável, você lidar com coisas desagradáveis. E é justamente a ofensa. Não trazer para o coração, a gente se ofende muito fácil. Então, esse inofendível é justamente evitar a estarmos o tempo todo nos ofendendo. E isso está diretamente relacionado com o suportar-se, ou suportar uns aos outros. Quando eu suporto o outro, eu vou compreender o comportamento dele e vou evitar me ofender com as palavras dele. Naturalmente que tem aqueles que são por demais. Mas aí pede a tolerância, né, irmão? Pede a tolerância. Muito bem. Pode falar, Vilmar. Você que está aí querendo muito falar, pode falar, querido. De algumas não, de todas as palestras de 2023 que eu ouvi e participei lá no centro, né, Francisco Cândido Xavier,
eu tive vários, vamos dizer assim, foram vários aprendizados, né? Vários e também assim, eu revivi, né, várias coisas que acontecem no dia a dia e que você faz sem perceber, e que, como eu falei no início, no período da caverna, nós somos seres racionais, né? Sim, sim. Começamos a nossa existência vivermos em cavernas, né? Né? A humanidade vivendo em caverna, mas aprendendo sim a viver em comunhão, em grupo. Só que esse grupo, todas essas pessoas não pensam iguais, não comungam ao mesmo tempo, né, com aquilo. Por isso que eu falei da questão da subjetividade, que quando Marlene traz da questão da pesquisa que ela fez, que uma das pessoas, a resposta foi a mais que ficou para ela compreender essa questão do significado de suportarmos uns aos outros, é a questão entre essa parte da subjetividade, né? Como é que você vai conseguir, nós vamos conseguir se dividir em um dia, em um momento, e conseguir agradar ou atender a todos, né? Para que a gente seja tolerante com todos e todos sejam tolerantes com a gente. Para que isso aconteça, é necessário fazer vários exercícios, né? É necessário praticar várias ações. E aí a gente volta para a tolerância. Na pesquisa que eu fiz, fala assim, tolerar é o primeiro passo para saber ouvir, compreender e também de se autoavaliar, né? Então, a partir do momento que você também não se observa e você vê que as pessoas... É necessário, às vezes, ou você se perceber nessa autoavaliação, ou também alguém lhe dizer, você tá chato demais hoje, você é perfeccionista, nós não estamos mais lhe tolerando, lhe suportando. Eu não estou suportando mais esse calorão que está fazendo essa onda de calor. Então, são vários momentos que é necessário fazer um exercício, buscar lá na psique, né? Voltar para dentro de si, fazer essa autoavaliação e enxergar no outro, seu semelhante, entender a mesma dor que dói em mim, dói no outro, né? Então, qual é o exercício que eu vou fazer para tolerar esta situação, essa dor da perda de minha mãe, essa dor da perda do meu pai, né? Uma pessoa que me fez algo que eu não consigo, ainda não consegui perdoar, né? Como é que eu vou conseguir suportar conviver com essas pessoas, né? Então é esse exercício, né? Do amor próprio, da autoavaliação, e a gente precisa entender que nós somos seres humanos e nós não estamos aqui para vivermos individualmente. Sempre iremos necessitar uns dos outros. Eu não sou advogado, então se eu precisar de uma causa, eu preciso de um advogado para me defender. Eu preciso de um médico para fazer uma cirurgia. Eu não vou me autocirurgiar, né? Então existe uma interdependência. E viver nessa bolha, nessa sociedade da interdependência, é suportar uns aos outros, tolerar.
Muito bem. Vamos receber, então, aqui Gilson Cardeal. Olá, Gilson, que bom que você está aqui. Joanice Cardeal, maravilha, vocês chegaram. Muito bom, muito bom. E aí, Joanice fez uma pergunta para a gente. Joanice fez assim, ó. Suportais. É entender que todos têm defeitos, ou seja, que estamos em uma mesma escola de aperfeiçoamento? Quem vai responder? Sim. Vamos lá? Uhum. Pode falar, Giovan. Vamos ver se minha internet volta aí, né? É um questionamento bom e bonito, porque assim, eu estava aqui justamente fazendo uma pergunta a todos nós. Se nós somos boas companhias, para pensar, será que eu sou uma boa companhia? Será que eu sou uma pessoa agradável a estar com os outros? Eu posso ser até para 500 pessoas, mas para um, talvez não seja. Então, isso denota que eu tenho também um pouco de mazelas que o outro não se agrada. Tá? E respeitar a decisão do outro, de achar que a minha companhia não é boa, que eu não sou a pessoa ideal para aquele momento. Quando eu estava anteriormente, que a internet falhou um pouquinho, lá em Gálatas ainda tem assim dizendo, se alguém mesmo, muitos abrem a boca em arrogância e dizem, eu não sou assim não, fulana que é assim, poxa, você viu que fulana fofocou, e o que eu estou fazendo se não é fofoca? Então, assim, esse suportar é a gente compreender que o outro tem as mesmas falhas que nós temos. E nós não podemos recriminar o outro, porque se a gente for no íntimo, né, como viu o Mai disse, se for lá dentro, se ver, nós vamos ver muita lama, muita coisa suja. E talvez seja esse esconder, esse se considerar alguma coisa que não é, que faça com que a gente chegue a discriminar o outro, denotar que o outro é ruim, que o outro é pior. Mas se a gente for fazer esse exercício mesmo de se avaliar, nós vamos ver que nós estamos em párea com o outro. E aí sim nós vamos compreender e respeitar o outro dentro da sua intimidade, né? Do seu jeito que ele é. E ninguém vai poder mudar, a não ser a própria pessoa. E ainda a pessoa mudando não vai agradar mais a outras pessoas. Não é isso? Marlene, então nós vamos entender que a resposta de Giovan vai completar, vai satisfazer a pergunta de Joanice. Você se importa de repetir a pergunta? Entender que todos têm defeitos, ou seja, que estamos em uma escola de aperfeiçoamento. Isso, dona Joanice, estamos realmente nessa escola de aperfeiçoamento. Logo, como colocou muito bem Giovan Castro, meu professor, nós realmente estamos nessa escola para esse aperfeiçoamento. Logo, todo mundo tem as suas querelas, todo mundo tem. O grande desafio é Renilda saber lidar com as querelas de Vladimir, de Giovan Castro, de Marlene Cardeal e tantos outros que nós convivemos no cotidiano. Agora, fazendo uma ressalva na fala de Vladimir, Vilmar, anterior, quando ele disse que a gente não escolhe a família. No mundo espiritual, nos é claro, pela doutrina espírita, que nós temos a oportunidade de escolhermos a família. Agora, quando nós estamos encarnados, né, nós também podemos escolher o grupo de trabalho. Sabe por quê, Vladimir? Se eu fiz o concurso para o governo do Estado, eu sei que eu vou trabalhar no governo do Estado, lá naquele grupo. Agora, eu entendo que você disse assim, eu não sei quem serão as pessoas. Ok, perfeito. Nesse particular, ok. Todavia, fica claro que quanto família somos nós que pedimos ao Pai Celestial que nos permita reencarnar naquele meio familiar para restaurarmos, para nos reajustarmos, para a nossa transformação e, consequentemente, para ajudar aquele núcleo. Mais uma vez eu vou lembrar lá do paralítico de Cafarnaum. Quando Jesus termina de curá-lo, Jesus disse, volta para casa. Vai para casa. Por que ele disse isso? Porque foi no meio familiar que ele adquiriu aquela legião. Era para que, através daquela situação,
em que ele se encontrava, aquela paralisia, ele era tetraplégico, do pescoço para baixo, é tetraplégico ou paraplégico? Pescoço para baixo. Tetra, né? Muito bem. Então, do pescoço para baixo, ele era tetraplégico, logo, ele não se movimentava. E ele precisava da compaixão das pessoas, para que, através daquele aleijão, ele pudesse sensibilizar a família, adquirir perdão e também modificar sua estrutura psíquica emocional para criar uma conexão mais estreita com o pai e arrepender-se também dos seus equívocos. Então, era um processo provacional para ele e para a família. Tá? Então, isso a gente precisa esclarecer, Vladimir, da importância de que a família é escolhida por nós. Tá bom? Jaqueline Nascimento, seja bem-vinda, Jaqueline, que maravilha, que bom que vocês estão chegando, delícia. Mas vamos lá. Marlene, você quer falar alguma coisa ou perguntar? Eu quero reiterar em relação aos comentários de Vilmar França. Vilmar França, a profissão que a gente escolheu, livre-arbítrio, uma lei natural, isso soma com os nossos colegas. Você disse que precisava ser professor e que gostaria de trabalhar naquele município com aquelas pessoas para você evoluir quanto espírito. Tudo, mas é tudo em 100% a escolha nossa. Não foi o Giovan que escolheu para você. Você, espírito reencarnado no planeta Terra, no estado da Bahia, e em especial no município de Pojuca, é uma escolha sua. Ok? Pronto. Lá, aí a gente vai prosseguir agora. Já que vocês mencionaram a Bíblia, nos cabe também, Marlene, Vilmar e Giovan Castro, mencionar Colossenses, capítulo 3, versículo de 13 a 17, lá na Bíblia. Colossenses, e ele diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, perdoe e suporte os desafios dos quais nós iremos viver nesse cotidiano. Recentemente eu recebi uma mensagem de felicitações, de Feliz Ano Novo, aí eu coloquei assim para ela, que tenhamos a sabedoria para suportar os desafios e as alegrias de 2024. Porque as pessoas acham que o ano novo chegou, então só vai ser repleto de alegria. Muita calma nessa hora. Nós não estamos num mundo feliz, nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Logo, é perfeitamente natural vivenciarmos os desafios pertinentes ao nosso estado evolutivo. Por isso que Jesus disse, ora vigia, porque você vai estar vigiando o seu pensamento, o seu falar e o seu sentir, e nesse processo de vigiar, nós estaremos observando o que estamos fazendo. A proposta é que façamos sempre o bem, para que esse bem nos possibilite construir uma casa linda no mundo dos espíritos. Não é assim, Vladimir? Sim, sim. Eu queria acrescentar que mais uma pesquisa, né? A partir do momento que você falou comigo, me fez o convite, fui me debruçar mais um pouquinho para poder chegar aqui munido de conteúdo, né? Perfeito. Quando você fala para essa pessoa que é necessário estar também preparada, quando você felicita e diz que não só serão alegrias e que tem que estar preparado, ou então tem que começar a se preparar, observar, tentar ver, ou então buscar ajuda, é importante, porque entre todas as esferas, as escalas, nós chegamos em uma fase que a ciência nos traz tanta pesquisa, tanta resposta, e que esse tema, a questão de suportarmos uns aos outros, chegou a um tipo de
podemos dizer assim, um tipo de sequela psicológica, que é a síndrome de burnout, né? Que é quando o ser humano, a pessoa, né, o trabalhador, ele não consegue, ele não suporta mais ir para o trabalho, ele não suporta mais conviver com aquelas pessoas, né? E aí adquire essa síndrome de burnout, né? E aí é necessário buscar ajuda, é necessário compreender, e esse é um tipo de rejeição, de suportar o outro. Eu não vou mais trabalhar, eu não vou mais estudar, eu não vou mais para aquele lugar, porque eu não suporto mais, né? E aí a gente tem, né, como eu disse assim, de que forma eu vou participar? De uma forma teológica, antropológica, psicológica, sociológica, de que forma? E aí a ciência traz isso, né? Para poder dizer que tem mais uma sequela dessa questão da relação do ser humano aqui nessa esfera. É interessante a sua fala, Valmir. Vilmar, é interessante a sua fala porque quando você diz assim, com esse avanço tecnológico, a ciência nos dá, e com tanta pesquisa, nós temos respostas. E a tudo isso, nós precisamos reverenciar ao Cristo dos Cristos, ao Mestre dos Mestres, quando ele, na sua chegada, simplesmente com a sua chegada, ele já modifica toda a psicosfera do planeta. E modificando a psicosfera do planeta, ele nos abre caminhos para nós sairmos da infância espiritual. E promete o Consolador e manda esse Consolador. Esse Consolador vem com respostas para consolar a nossa alma. E tendo essas respostas, possibilita, como dissera Chico, se nós passássemos de 2019, nós iríamos nos espantar com os avanços tecnológicos. E eles estão chegando. Tudo isso é um planejamento espiritual feito pelo Cristo. Né? Esse planejamento espiritual, feito com muito cuidado, é contando com a nossa participação. É por esse motivo que Jevon Castro, Marlene Cardeal e Vilmar França estão aqui nesta noite, confabulando, conversando em torno dessa mensagem. Porque quando nós estudamos, está aí Vladimir falando das suas pesquisas. Boa noite, Roquilda! Seja bem-vinda, Roquilda Barbosa! Falando das suas pesquisas em torno do tema. E isso, com certeza, lhe possibilita galgar um passo a mais. Né? Ele vai trazer novos conhecimentos, vai estar agregando valor ao seu, eu diria assim, ao seu conteúdo, a todo esse arcabouço de pesquisas que ele fez. Ele sairá daqui um homem diferente, assim como Marlene e Jevon Castro. Nesse contexto, Marlene quer falar. Marlene ficou nervosa para falar. Foi, Marlene, não vi. Foi nervosa. Fica à vontade, minha filha, aqui nós falamos à vontade. Pode falar, Marlene. Com base no livro que a gente deu referência aqui, do livro Diferenças Não São Defeitos, do capítulo 5, que é significado de suportarmos uns aos outros, ele diz lá, companheiros de trabalho, indicativos precisos de aprimoramento. Aí voltamos ao que ele falou da síndrome. Vilmar, segundo a psicologia da correlação, uma pessoa que sofre dessa síndrome, primeira coisa, ela não gosta do que ela está fazendo. Se ela está estudando determinada matéria, ela não gosta daquilo. Mas aí o corpo, como um ganho secundário, eu vou provar neurologicamente que aquele ambiente está me fazendo mal. Mas antes que o ambiente me faça mal, eu estou me fazendo mal porque eu estou me contrariando. Eu estou fazendo algo que não é o meu grande propósito. Logo, eu adoeço em diversos aspectos da minha psique. E, em especial, essa síndrome que muitas pessoas hoje abraçam e tem diversos profissionais que atuam na área, como a doutora Ana Bárbara. Ela é uma psiquiatra e cuida do caso, mas
Tem outros profissionais que trazem um outro olhar da síndrome, e eu concordo com esses, que diz o seguinte: se você não está feliz onde você está, encontre um local em que você seja feliz. Mas nós temos uma sociedade em que eu preciso de uma coisa fixa, eu preciso ter, eu preciso daquele emprego. Mas se aquele emprego está trazendo para você problemas de saúde, doenças, não é ali para você estar. Porque tudo que Jesus fez e propôs para nós é para que a gente, mesmo nesse planeta, nos tornássemos felizes. Por isso que temos essa grande dificuldade de suportar um ao outro. Porque eu mesmo já não suporto a circunstância em que vivo. Inclusive, Marlene, vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Faça assim com o dedo para eu ver. Estão me ouvindo bem? Beleza. Inclusive, lá a própria Hermance, no livro Diferenças Não São Defeitos, ela diz: eis alguns conceitos sobre convivência no dicionário da alma. E ela traz o processo do adultério. Ela diz: adultério, traição a si mesmo, desse suportar-se. Então, se você está traindo o seu parceiro ou a sua parceira, achando que você está levando vantagem, de hipótese alguma, o grande traído é você mesmo. E tem mais uma questão: além de você estar se traindo, vai prestar contas às leis universais pela lei que foi infligida. Como é que Marlene, a nossa psicanalista, entende esse adultério, traição a si mesmo? Eu não tenho coragem de acabar com aquele relacionamento. Logo, vou buscar uma desculpa para dizer assim: não, é que Giovan foi mais atraente comigo, Giovan está atendendo as minhas expectativas, e vou me relacionar com ele e esquecer Vilmar. Mas, lembrando, eu não tive amnésia para dizer que eu tinha um relacionamento com Vilmar. E, no momento, preferi Giovan. Isso está também dentro da lei de autorresponsabilidade. É uma coisa que a gente vai precisar começar na escola, lá na infância, lá nos primeiros momentos, onde eu deixei o bico cair e a mãe corre ligeiro dar o bico. Se ele tem capacidade de pegar o bico, ele que pegue, para ele ter autorresponsabilidade. É lá, naquele berço, onde a gente começa a educar as pessoas para elas terem autorresponsabilidade e dizer assim: ó, eu não quero mais esse relacionamento. Este relacionamento está me adoecendo. Eu não sou feliz vivendo essas circunstâncias. Logo, me autorresponsabilizo em terminar com o Vilmar primeiro. Me dar um tempo para saber por que eu não estou afim disso e, quem sabe, lá na frente me relacionar com o Giovan. Mas esse toque de caixa, essa coisa imediatista, hoje eu tirei a foto e pus no Instagram com Vilmar, daqui a pouco eu já estou querendo ser curtida com outro. Isso que está dificultando o processo evolutivo do nosso planeta. Eu não dou conta de mim, porque eu vou estar procurando tirar a paz de Giovan, porque relacionamento tem dessas coisas. Eu estou tão infeliz que eu preciso fazer outra pessoa infeliz para sanar a minha dor de alma, que é o vazio que eu caminho e que eu tenho dentro de mim. E hoje, nos relacionamentos, a gente tem observado isso. Eu não assumo a responsabilidade de terminar, mas eu também infrinjo uma grande lei, que é a lei da ação e reação, de infelicitar outras pessoas em volta de mim. E tudo isso gera dor no planeta. Logo, cadê a grande virada? Cadê aquele grande momento de 2024 da nossa transição planetária? As pessoas acreditam que vai surgir um Cristo de lá do monte para salvar. Não. Ele precisa que a gente relembre tudo o que ele deixou e a gente coloque em prática no nosso dia a dia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando isso chegar a si mesmo,
as coisas se equilibram no planeta e todos nós, de todas as esferas, vegetal, mineral, animal, e nós, homens, iremos evoluir. Vilmar quer falar. Pode falar, Menina, Vilmar. quando Renilda começou a falar dessa parte da questão da traição, a minha mente aqui já estava processando uma situação bastante analisada por mim mesmo e discutida em vários momentos. Todos nós sabemos que a sociedade brasileira foi catequizada pela Igreja Católica, né? Isso de início, né? Naquela história da questão da descoberta, né, do Brasil. E quem rezou a primeira missa, tal. E aí, o domínio da sociedade, quem comandava o comportamento, a vivência da sociedade foi, né, o processo religioso, a igreja. E aí, desde aquele tempo, desde aquele período, as mulheres eram traídas, né? As mulheres sofriam, vamos dizer, esse crime sentimental, mas por vários motivos elas suportavam aquela situação. Elas se perguntavam: como eu vou me sustentar? Como eu vou ser uma mulher separada dentro de uma sociedade? Eu vou ser apedrejada, eu vou ser apontada que eu sou uma mulher separada. Como eu não vou ter mercado de trabalho para mim, para eu poder trabalhar. Então, várias mulheres, várias mães de famílias suportaram anos e anos e anos e anos e esta situação por causa simplesmente de uma catequização, de uma forçação da sociedade, né, de um comportamento correto, que não sei quem foi que disse que realmente aquilo era correto, enquanto nós somos seres humanos, temos subjetividade, temos o livre-arbítrio, né, o direito de ir e vir, e como é que vem algo e poda, e tosa, e rotula, e proíbe você de ser você mesmo, de ter a sua opinião, e conseguir sair daquele relacionamento, e a sociedade não apontar, não criticar e não fechar portas e janelas. Então, assim, a gente já vem, né, de um contexto sociológico arraigado de muito disso, né? Só um minutinho, Marlene. Nesse caso, Vilmar, adentra também o aspecto da submissão. A mulher é submetida a esse tipo de relacionamento, até coercitivo, para que ela permanecesse naquele comportamento, ou naquele cenário. Né? Então, a gente sabe que isso aconteceu e ainda acontece. Ainda hoje, muitas mulheres se colocam nessa situação. Eu sei que eu estou sendo traída, mas vamos ver como é que fica, vamos empurrando com barriga, conforme costuma se dizer. Mas antes que Marlene fale, Geovan quer falar. Pode falar, Geovan, meu filho. Daqui a pouco você fala, Marlene. Segura aí. Fale, querido. É isso. Assim, existe um pensador, Augusto Nicodemos, ele diz assim que a família, o casamento e a igreja são as três indústrias, podemos dizer assim, que nós precisamos usar a tolerância. Onde esses três locais, né, a família, o casamento e a igreja, são os pontos principais da sociedade onde nós precisamos nos suportar. E aí ele diz assim, que para a gente suportar esses três pilares, a gente vai precisar da humildade, principalmente da humildade, porque o arrogante ele não vai dar o braço a torcer. Ele é o certo, ele é o correto, ele vai permanecer. Então, assim, nós, que já temos um pouco do conhecimento, vamos ter que tolerar aquele que ainda não sabe. Eu estava aqui pensando, hoje pela manhã, como foi que nós, seres humanos, nos afastamos tanto dos outros. Eu lembro, Marlene tem um hábito maravilhoso que eu vejo, Marlene beija as pessoas com os lábios na bochecha. E isso é raro hoje. Nós tínhamos esse hábito antes de beijar o outro, né, trazendo os lábios para a bochecha. E daí foi se afastando, se afastando, se afastando. Hoje é isso. E muitas vezes é no ar. E você solta aquele beijo no ar e não pega mais ninguém.
e nós vamos nos afastando, né? Existia o aperto de mão carinhoso, hoje em dia é o legal, né? São vários sinais que você vai se afastando. E nós estamos nesse patamar de tolerar o outro nesse sentido. Muitas vezes não é nem só o tolerar, dizer assim, porque ele é chato, porque é isso. Nós estamos nos afastando, e se nós pudéssemos viver, como o Vilmar falou, em uma bolha, onde aquela redoma me trouxesse tudo que eu quero, para mim seria perfeito. Mas aí, quando o Vilmar me traz que eu preciso viver em sociedade, que eu preciso do outro, eu preciso do cirurgião, eu preciso do médico, isso me traz uma angústia, porque muitos de nós não queremos precisar do outro. E aí a gente precisa, infelizmente, tolerar esse precisar do outro. Então era mais ou menos isso aí, que essa contribuição. Muito bem. Muito bem. Pode falar, Marlene. Em relação ao que o Vilmar comentou, da história, que antes, quem podia bancar, além de estar no país escravocrata, no século passado, onde o capitão, o dono da fazenda, tinha a senhora da casa grande e as escravas que ele explorava. Mas viva a Revolução Francesa, onde nós, mulheres, adquirimos o direito de trabalhar e ser remuneradas por isso. Mas tem outras questões. A questão da reencarnação. Tem justificativa, e lá no livro Emoções que Curam, falando do casamentos provacionais, deixando claro o seguinte, que a circunstância, na Bíblia diz assim, até o ponto do J, a gente vai precisar ajustar das leis que a gente infligiu. Não podemos generalizar os processos, mas só para lembrar, a esposa que tem um marido que esqueceu que tem uma mulher em casa é um processo kármico, é a lei do ação e reação se ajustando. Que a gente não generalize nenhum caso, mas que aproveite esse programa e reitere o que eu fiz, o que eu traí em mim, que eu atraí o marido que trai. Porque quando eu atraio alguém desse nível, primeiro eu me traí em meus valores, eu me traí em minhas vontades, eu me traí nos meus sonhos. Aí eu vou atrair alguém nesse aspecto. E hoje, com tantos amparos sociais, existem mulheres que são emocionalmente dependentes do outro. Não é só uma questão de dinheiro, é uma questão de dependência. E são milhões de mulheres, homem, mulher, que têm essa dependência. O financeiro já foi superado, mas ela continua vivendo aquelas circunstâncias emocionais. Que, nesse momento, aproveitando a oportunidade deste programa, a gente possa convidar milhões de pessoas para se reunirem e falarem da sua dor. Buscarem profissionais que possam ajudar na conversa e falar da sua dependência emocional, que é um assunto grave em que, depois da pandemia, alastrou-se pessoas com essa dependência do outro. E se eu dependo do outro, com certeza eu tenho ausência de mim mesmo. São esses momentos em que esse livro deixou assim bem claro, de suportarmos uns aos outros, onde, no ano que passou, tivemos o maior índice de feminicídio depois do processo pandêmico, onde eu aceitei naquela circunstância, mas quando eu comecei a conviver, eu vi o quanto era desafiador viver com aquela pessoa que eu mal conhecia. Então, é esse chamado que a espiritualidade nos faz nessa noite. Se você não tem com quem conversar, procure o Centro de Valorização da Vida, é 0800, você pode botar no Google e lá aparece, e você pode conversar com alguém para desabafar.
Se você não tem um telefone e não confia em ninguém, procure uma instituição que lhe seja favorável, mas fale da sua dor, para que essas dependências que antes eram... Você não entende quando é que você tem dinheiro, você tem uma profissão, você é uma concursada e tem essa dependência emocional tão profunda com essas pessoas. Aonde está o gatilho? Aonde eu preciso acordar? Então, é nesse momento, aproveitando essas horas sagradas desse programa, que eu convido a todos vocês, fale da sua dor, mas fale no local seguro. Marlene, Ô, Marlene, eu querendo conversar com você. Eu querendo conversar com você particularmente, para fazer uma consulta dentro dessa traição, para eu entender como foi que eu me traí, que eu conquistei, que eu atraí um filho da luz que está me traindo. Como é que eu faço, Marlene? Pode ligar para o meu particular. Coloca seu número aí para a gente. Está na tela? 71. Pode falar. 9949 9001. Pronto, então já tem o contato de Marlene, só entrar em contato com ela para fazer uma consulta. Giovan Castro quer falar. Pode falar, Giovan. Isso. Quando a Marlene fala aí, Marlene, dessa questão da dependência da mulher concernente ao homem, e muitas vezes isso acaba na questão do feminicídio mesmo. Hoje eu estava olhando uma pesquisa que saiu anteontem essa pesquisa, e só para você ver o absurdo, 114 mulheres perderam a vida nesses 3 dias de Ano Novo. Do primeiro dia até hoje, 114 mulheres no Brasil. Gente, é um absurdo. Fora do comum. Você perceba a gravidade da coisa. 114 mulheres perderam a vida do primeiro dia do ano até hoje, são 3 de janeiro. E essa dependência... Mas assim, deu uma justificativa, Giovan? Não, a justificativa é que o homem acha que é dono da mulher e aí mata simplesmente, né? A justificativa é essa, infelizmente. Mas assim, como eu digo, essa dependência da mulher, como Marlene fala, que já saiu do financeiro, mas ela continua apegada. Muitas vezes as mulheres, elas até ficam porque ela tem um filho e não sabe como vai viver depois que se separar desse homem. E aí esse homem percebendo isso, porque assim, existe um ditado que diz assim, não conte sua fraqueza a ninguém, porque é naquele ponto que a pessoa vai tocar. Né? Não conte suas feridas para ninguém, porque é naquele ponto que vão tocar na ferida. Então, quando ele sabe que você está vulnerável, você está dependendo dele, ele começa a massacrar, e daí, no final... Mas aí, diante dessa situação, né? 3 dias do... qual deve ser o posicionamento da mulher psicanalista? No primeiro momento, ela precisa de uma rede de apoio. De quê? Uma rede de apoio. O que significa isso? Eu quero realmente levar adiante essa separação, porque se eu não tenho dependência material e eu tenho para onde ir, fica mais fácil. Mas quando eu tenho dependência material, eu só tenho aquela casa para voltar, eu preciso de um grupo de apoio, alguém que me receba em outro lugar, para que essa mulher seja assistida, esse homem. Gente, a gente está falando de mulher, mas também tem homens que sofrem esse processo, tem homossexuais que sofrem esse processo, lésbicas que sofrem esse processo. Não vamos falar só da questão homem e mulher, mas tem casais que têm essa dependência. É engraçado que o programa, a gente vinha suportar uns aos outros e vinha tocar nessa dor tão profunda que é a violência, que é um chamado da espiritualidade nesse instante. O Giovan vem com esse índice de 103 mulheres foram assassinadas nesse intervalo dos primeiros 3 dias do ano de 2024. É um grande grito para que a gente se ajude.
Eu não só estou falando de mulher para mulher, mas homem e mulher, aquele que se sentir tocado e que precisa dessa ajuda, que a gente possa ajudar. Para que nós não caímos em julgamento. Pois não, Vilmar, pode falar. Muito bem. Vladimir, pode falar, Vilmar. É rápido. Duas coisas. Eu falei no início que a questão do suportarmos uns aos outros é exercitar a resiliência, o amor próprio e a fé. Eu consegui, em todas as minhas pesquisas, todas as minhas buscas, essa questão. Mas quando Marlene estava falando aí da questão da mulher, o finalzinho que você estava falando, Marlene, eu ia falar, acabei me passando. Círculo de apoio. Apoio. Redes de apoio. Eu esqueci, depois eu volto. Bom, gente, o programa está ficando muito bom, né? Mas a gente está chegando no finalzinho dele. Por esse motivo que a gente já estende o convite para vocês para na próxima semana, daqui a 15 dias, exatamente no dia 31 de janeiro, né? Nós estaremos voltando. A gente vai colocar, convidar os nossos amigos. 15 dias é dia 17. Tá? É dia 17, né? Não, 17, pelo amor não. De Jesus, olha 3... o seu calendário. Peraí, vamos ver aqui o calendário. É 17 do 1. 17 de janeiro, nós estaremos voltando com o nosso programa. E então, aí a gente vai trazer novamente esse tema, né? Suportarmos uns aos outros, parte 2, onde nós vamos continuar falando sobre o aspecto do adultério, nós vamos falar sobre o controle, né? A possessividade, a mágoa, vamos falar sobre tudo isso dentro de suportarmos uns aos outros no próximo programa. Então, convidamos você, Gilson, Joanice, Jaqueline, Roquilda, quem foi mais aqui que apareceu conosco? Joelso Santos, Cláudio Druzian, Mairde e o Everton. Convidamos você para o nosso próximo programa aqui na Web Rádio Estação da Luz, onde nós estaremos fazendo esse encontro gostoso que só jovens como nós e muitos outros também que virão chegar sabem fazer. Beijo. Pedimos então para que o nosso querido Vladimir faça a nossa prece final. Vladimir, calma, ainda tem a prece final, viu? Por favor. E aguarde, não manda ele sair. Por gentileza. E aguardar, não mandar sair? Para você não sair depois que terminar a oração. Viu? Certo, entendi. Vamos lá. Senhor Deus, gostaríamos de agradecer este belíssimo programa, todas as palavras que foram proferidas, todo este momento, todas essas pessoas que tiraram um tempinho para poder assistir, ouvir a palavra, buscar ajuda, as pessoas, que o nosso programa, que as nossas falas, a gente tenha conseguido alcançar, atingir pessoas que estão passando por algum problema, né, neste momento e que não tinha coragem e que tenha a coragem agora. E assim será. Terminamos? Não, vamos... Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.